Imagine você ter uma rotina de acordar bem cedo, assim como eu, antes mesmo do sol nascer. Já colocar os seus tênis e sair para uma corrida. Mas um dia antes de sair, você resolve pegar papel e lápis para rabiscar uma ideia que surgiu em sua cabeça e que pode mudar o que sabemos sobre o universo. Foi exatamente isso que o cientista Avi Loeb fez na última quarta-feira. Ele é um dos astrônomos mais conhecidos do mundo. Resolveu fazer um esboço ousado quando pensou sobre o objeto misterioso 3 Atlas, que está atravessando o nosso sistema solar. O 3 Atlas não nasceu aqui, entre os planetas que nós conhecemos. Ele veio de muito longe, de fora do nosso sistema solar. E por isso, ele é chamado de objeto interestelar. Na história da humanidade, apenas 2 outros objetos desse tipo já tinham sido vistos. O enigmático Oumuamua, em 2017, e o cometa Borisov, em 2019. Nesse esboço feito por Loeb, o cientista cria um modelo para explicar o brilho difuso ao redor do novo objeto interestelar que causa tanta curiosidade. Esse brilho, captado pelo telescópio espacial Hubble em 21 de julho de 2025, revela muito mais do que parece à primeira vista. Na imagem, o 3I não aparece como uma estrela nítida, mas como um ponto borrado, um brilho difuso cercado por uma espécie de nuvem. E é justamente esse borrão que despertou tantas perguntas. Um dos primeiros detalhes que chamaram a atenção de Loeb foi a sua trajetória. O 3 Atlas está passando exatamente no mesmo plano em que orbitam os planetas ao redor do Sol, alinhado a algo como uma grande estrada cósmica chamada de plano da eclíptica. Isso significa que ele está atravessando a poeira zodiacal que se espalha nesse plano. E conforme essa poeira se torna mais rarefeita em grandes distâncias, o fluxo de partículas expelidas pela superfície de 3 Atlas acaba sendo freado por esse meio cósmico. De acordo com o astrofísico, essa trajetória é um feito raríssimo, pois seria como uma pedra atirada do espaço profundo por coincidência, passar exatamente pela mesma faixa onde giram Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter. A chance disso acontecer é de apenas 0,2%. Ao redor do 3 Atlas existe um brilho que forma um halo que se espalha por cerca de 3.000 quilômetros em todas as direções. Esse brilho é causado pela luz do Sol refletindo nas pequenas partículas ejetadas de poeira que escapam de sua superfície. É como se o objeto fosse uma brasa incandescente soprando cinzas pelo espaço. Avi Loeb chegou a sugerir que o brilho do 3 Atlas não seria apenas luz refletida, mas que possivelmente ela seria emitida pelo próprio objeto, indicando uma origem menor, talvez com menos de 100 metros. Isso deixaria em tamanho comparável ao Oumuamua ou Borisov, e não no patamar dos quilômetros propostos inicialmente. Ele levantou que essa luz poderia ter uma origem nuclear, seja de um fragmento de supernova raro, seja de uma nave interestelar artificial, impulsionada por tecnologia, ou seja, ET à vista. O mais impressionante é que algumas dessas partículas de poeira são carregadas eletricamente e podem até interagir umas com as outras, criando comportamentos complexos. Só que essas partículas não viajam para sempre. Aos poucos, elas são paradas pela poeira cósmica que já existe no caminho, numa espécie de neblina interplanetária que cobre o espaço próximo ao Sol. É como jogar tinta na água. No começo, a cor se espalha, mas logo se mistura e some. Loeb então calculou a velocidade com que essas partículas estão sendo arremessadas para fora, com base em observações de que o núcleo do 3 Atlas teria cerca de 10 quilômetros de raio e um período de rotação de 16 horas. Se dependesse apenas de sua rotação, isso resultaria numa velocidade mínima de apenas 1 metro por segundo, que é o equivalente mais ou menos à velocidade de uma pessoa caminhando ali bem devagar, passeando. Mas, ao analisar melhor as imagens do Hubble, Loeb percebeu algo muito mais
energético, já que as imagens sugerem que as partículas microscópicas estariam sendo lançadas a até 20 metros por segundo. Isso é como se pequenas partículas fossem disparadas como balas invisíveis pelo espaço, apenas para termos uma ideia. Segundo Loeb, o objeto perde em média 10 quilos de material por segundo, valor confirmado também por outras análises independentes. Curiosamente, essa taxa não depende do tamanho exato do núcleo. Normalmente, quando pensamos em cometas, imaginamos aquela longa cauda brilhante cortando o céu. Mas o 3I Atlas não tem cauda. Loeb explica que isso acontece porque a quantidade de poeira ao redor dele é pequena e se dispersa rápido demais. Por isso, em vez de uma cauda chamativa, vemos apenas um brilho difuso, como uma nuvem de poeira tão fina que explica por que não vemos atrás dele uma cauda de cometa tradicional. A camada de poeira que forma sua atmosfera poderia ter apenas 1 milímetro de espessura, resultado de bilhões de anos de erosão por poeira e radiação no nosso espaço interestelar. Isso faz com que a sua cor avermelhada lembre objetos da cintura de Kuiper, como o Arrokoth, cobertos por moléculas orgânicas modificadas pela radiação cósmica. As estimativas para o núcleo variam bastante, entre 320 metros e até 5 a 6 quilômetros, dependendo da quantidade de coma, aquela camada de poeira cósmica que interfere na variação. E os modelos feitos em cima das imagens sugerem uma origem no disco grosso da Via Láctea, região com estrelas mais antigas e geralmente pobres em elementos pesados. Isso implicaria que o 3I Atlas pode ser bilhões de anos mais velho que o nosso Sol e conter uma rica fração de água. Aqui está uma das maiores surpresas quanto ao 3I Atlas. Ao contrário dos objetos anteriores, Oumuamua e Borisov, que tinham algumas centenas de metros, ele parece ter cerca de 20 quilômetros de diâmetro, o que faz dele um objeto gigantesco. Segundo as estatísticas, deveríamos encontrar milhares de pedrinhas cósmicas antes de toparmos com um monstro desse tamanho. Seriam aproximadamente 100 mil rochas menores para cada uma desse tamanho, e ainda assim, algo desse porte só deveria aparecer no nosso sistema solar uma a cada 10 mil anos. Tá, mas então por que encontramos justamente agora? Bem, Loeb ainda teoriza sobre as possibilidades acerca da natureza do objeto. Se não for uma rocha comum, o que pode ser? Suas hipóteses são ousadas. Talvez um iceberg de hidrogênio ou hélio, componentes abundantes no espaço interestelar, embora instáveis à radiação estelar. E aqui está a sua teoria mais polêmica: um objeto artificial, com um design tecnológico que poderia justificar tanto o alinhamento improvável de sua órbita com o plano da elíptica, com apenas 0,2% de chance, quanto sua aproximação quase precisa de Marte, Vênus e Júpiter. Isso com pouquíssima probabilidade, 0,005%. Talvez seja interessante revisitar a ideia do físico e de seus colaboradores na sugestão de redirecionar a sonda Juno, que atualmente está em órbita no planeta Júpiter, para tentar um sobrevoo próximo do 3I Atlas em março de 2026. Essa seria uma das únicas oportunidades de se conseguir estudar o gigante interestelar de perto, coletando dados visuais e espectrais antes que ele desapareça para sempre, como aconteceu com Oumuamua em 2017. Bem, mas, no entanto, para que Juno pudesse ser redirecionada, isso exigiria uma manobra de Oberth, com ajustes complexos e aprovação da NASA. E o tempo está correndo. Nos próximos meses teremos momentos decisivos para descobrir mais acerca do objeto, pois à medida que ele se aproximar do Sol, ficará mais quente e mais brilhante ao atingir o periélio em outubro de 2025. E como afirma Loeb, é nesse momento que poderemos descobrir sua verdadeira natureza, já que, se o 3I Atlas liberar gases como monóxido de carbono e água,
será uma confirmação clara que é um cometa. Se já não houver liberação de gases, ou, pior, se fizer manobras incomuns, aí sim teremos um enigma digno de uma atenção mundial. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb e outras observações terrestres continuarão monitorando cada detalhe do gigante misterioso que cruza o espaço neste momento. Talvez no fim, ele seja apenas mais um pedaço de gelo e poeira perdido no espaço. Mas e se não for? E se realmente estivermos diante de algo projetado, não pela natureza, mas por uma inteligência além da nossa? Bem, vamos torcer e manter a nossa mente aberta. Afinal, esse é sempre o primeiro passo para uma descoberta. Agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.